é coordenadora da hospedaria de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal. Então é uma pessoa especial que vai contar pra gente o que é cuidado paliativo, porque realmente sinceramente, eu não sei todos os detalhes, embora conheça hospitais de especialização em cuidados paliativos, que eu achei espetacular, os que eu conheci em Barretos, por exemplo. Mas está aqui a doutora para tirar nossas dúvidas, não é? Doutora Dalva, bem-vinda, muito obrigado por você, sabe, desfrutar aí, designar uma hora do seu sábado, que a gente sabe que nós que trabalhamos bastante, né? O sábado é o dia, às vezes a gente descansa, mas muito agradecido, doutora. Os microfones da Rádio América estão à sua disposição. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, boa tarde a todos que nos ouvem. E como o doutor disse, hoje é um dia muito especial, hoje a gente comemora o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. Cuidados paliativos são uma prática relativamente nova no Brasil, que cuida de todos os pacientes que são portadores de doenças potencialmente mortais. Não são somente as doenças crônicas, não são somente os pacientes na fase da terminalidade da vida, né? Mas os cuidados paliativos, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que cuidado paliativo deve ser oferecido para esses pacientes e para suas famílias, desde o diagnóstico dessas doenças até a terminalidade da vida, incluindo o período de luto, porque cuidamos das famílias também. Então, essas doenças, quando diagnosticadas, elas devem receber todo o cuidado e atenção no sentido de promoção da cura, de promoção da melhoria da condição do paciente. Mas o cuidado paliativo pode ser iniciado desde esse momento. Muitas vezes somente com uma abordagem emocional ou espiritual, porque o cuidado paliativo inclui, dentre as abordagens, não só o controle dos sintomas físicos, mas dos sintomas sociais, emocionais e incluindo os espirituais, né? Então é dessa forma que nós cuidamos. O cuidado paliativo trabalha com uma equipe multiprofissional, que é composta não só por médico, mas por todos os outros profissionais, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas e quem mais quiser participar desse grupo. Todo mundo, né? Isso, todo mundo, para poder proporcionar qualidade de vida aos pacientes. Eu tenho experiências assim de ter conhecido alguns serviços, inclusive fora do país, na França principalmente, que tem serviços assim bem especializados nesse sentido, né? E eu achei uma coisa interessante. Eu estava no hospital em Barretos, tem um hospital que São Judas, se eu não me engano, que é de cuidado paliativo. Isso. Que é uma coisa espetacular, porque eu estava lá um dia, estava tendo um desfile de moda. Desfile de moda. Você imagina as pessoas com câncer em fase final, desfile de moda. Tinha você pensa que é Circo dos Horrores, mas não é, não. Tinha uma moça que o sonho dela era ser modelo. Ela tinha um câncer de mama com fase final. A última coisa que ela fez na vida foi desfilar numa passarela. Mas fizeram um show, um fashion show bem típico, sabe? Com passarela, com luzes. Fizeram uma coisa assim, como se fosse um show de moda mesmo. Então você vê, aquela pessoa conseguiu, quer dizer, realizar o sonho dela. É assim como muitas pessoas, mas eu acho que é importante você dar condição de vida para a pessoa viver e morrer com dignidade. Isso. Né? Eu acho que é isso que interessa. E o cuidado paliativo considera que a morte faz parte da vida. Faz. E fazendo parte da vida, e nós profissionais da saúde que temos como tarefa promover a boa qualidade de vida, se a morte faz parte dela, devemos promover uma boa qualidade de morte também. Porque todo mundo fala em morte, sabe? Dizia muito, muito bem o Padre Léo, que é o padre que a gente sempre lembra, né? Que a gente tem que ser amigo da morte. Isso. Não vê a morte como uma inimiga, não, amigo da morte, porque realmente é através da morte que você vai conseguir transcender, passar para um outro plano, e se Deus quiser encontrar o Jesus e Deus, né? Não o encardido, né? Como sempre brincava, né? Isso. Mas faz parte da vida, a morte faz parte da vida. Isso. Né? Não tem... E a gente tem que desmistificar. Hoje, com o avanço tecnológico, nós temos a possibilidade de prolongar a vida, isso é muito bom, por isso nós estamos mais idosos, mais velhos. Sim. Mas o importante é viver muito e viver bem, com qualidade. E é isso que o cuidado paliativo tenta promover. Porque, infelizmente, a maioria das doenças ainda são incuráveis, né? Por mais esforços e conhecimento que nós temos. Não, a morte é inexorável. Exatamente. Não adianta. E o cuidado paliativo, ele não só lida com a morte.
muito pelo contrário. A gente foca a vida. Por isso que não só pacientes com câncer avançado, mas outras doenças, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença pulmonar crônica, outras doenças degenerativas, pacientes com demência, com doença de Alzheimer, paciente com outras doenças degenerativas, crianças com doenças degenerativas, sem né? dúvida. Essas crianças que portam doenças incuráveis, e esses pacientes também merecem qualidade de vida. E o cuidado paliativo, ele não é só um grupo de profissionais bondosos, amorosos e cristãos. É um grupo de pessoas preparadas tecnicamente para isso, né? Hoje o cuidado paliativo está se transformando numa especialidade não só médica, mas nas outras áreas de profissão ligadas à saúde também. Então isso é muito importante. Lembrar que essas pessoas que fazem cuidados paliativos têm que ter um treinamento adequado, né? Porque amor, compaixão, é só um dos requisitos. É fundamental que esses profissionais tenham conhecimento técnico. E é verdade, você sem técnica, sem você saber o que você está fazendo, não dá. Agora, uma coisa existe, um preconceito muito grande, eu faço parte de um grupo da geriatria do Hospital das Clínicas, quando a gente discute os casos de coração, né? A gente faz parte da cardiogeriatria. E eu vejo, por exemplo, durante as nossas discussões com o grupo de geriatria, às vezes quando você fala, bom, vamos colocar para cuidados paliativos, o pessoal já fica assim, já vai entregar o ouro pro bandido. Como antigamente, quando eu trabalhava muito em UTI, quando chegava o padre para dar extrema unção nos pacientes, falava, chegou o padre e já morria a pessoa em seguida. É claro, né? Sim. Porque o padre chegava no final para dar extrema unção, né? Exatamente. Mas é a mesma história, você fala em cuidados paliativos, fala, lá vai, já... Sabe como que eles entrega para o SVO? Isso. Então é um preconceito, É né, um doutor? preconceito muito grande. E os trabalhos internacionais já mostram que os pacientes que recebem bons cuidados paliativos, além de terem uma melhor qualidade de vida, também acabam tendo um prolongamento da sua vida. Porque se você vive bem, com qualidade, com dignidade, você vive mais. É claro que o objetivo principal não é viver mais, mas viver melhor. Mas isso também a gente acaba conseguindo. Você prolonga, né? Isso. É claro, porque se dá mais cuidado. Exatamente. Mesmo no meu serviço, a gente tem relatos muito interessantes, né? Pacientes que às vezes chegam com o diagnóstico de uma doença terminal, com a possibilidade de, às vezes, dias ou no máximo semanas de vida, e que com o cuidado, com o controle dos sintomas, principalmente a dor, que traz muito sofrimento, mas não só a dor, né? O sofrimento espiritual, o sofrimento existencial, a dificuldade, às vezes, das relações familiares, tudo isso a equipe aborda. E a gente consegue observar que muitos pacientes que chegam já com definição de terminalidade da vida, conseguem de alguma forma recuperar a sua autoestima, recuperar a confiança, recuperar a esperança e viverem melhor e mais. Eu acho o seguinte, você fala muito, doutor, no lado espiritual, né? E é uma grande verdade, sabe? Eu tenho um grupo no hospital que a gente estuda a espiritualidade em pessoas acima de 65 anos. E a gente tem feito uma relação entre grau de espiritualidade com índice de depressão, qualidade de vida, sabe? Então a gente percebe que as pessoas que têm espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando em religião, estou falando em espiritualidade, que é um senso maior. Isso. Então as pessoas que têm espiritualidade mais forte, elas têm menos depressão, melhor qualidade de vida. Quer dizer, elas toleram melhor as perdas da vida, né? Inclusive em cuidados terminais, né? Exatamente. Tem vários estudos mostrando isso de fora do Brasil, né? Mostrando que realmente pessoas que têm espiritualidade mais avançada suportam melhor. Melhor, conseguem ser mais resilientes, né? Isso, que é a adaptação a novas situações, a limitações, e com isso as pessoas conseguem viver melhor e mais. Existem inclusive estudos já científicos mesmo, né? Para aqueles que às vezes eventualmente podem torcer o nariz para a questão da espiritualidade ligada à religiosidade, como o senhor mesmo falou, não são duas coisas iguais, mas são muito ligadas. Né? A espiritualidade de cada um de nós está intimamente relacionada à nossa religiosidade. Mas isso não é obrigatoriamente necessário. Existem estudos que mostram que a fé
produz modificações cerebrais que fazem com que os pacientes evoluam melhor e recebam melhor qualquer tratamento proposto. Exato. O precursor de tudo isso é um doutor da Carolina do Norte, o Dr. Harold Koenig. Você deve conhecer. Isso. Eu tenho o prazer de ter uma relação com ele legal. Inclusive a gente tem feito alguma coisa junto. E os trabalhos do Dr. Koenig mostram exatamente isso que você está falando, velho. Inclusive alguns exames que você vê, marcadores inflamatórios. Isso. Quer dizer, tudo isso que mostra que a espiritualidade funciona mesmo. Né? Exatamente. Então, pessoal, a melhor coisa que vocês fazem é rezar. Né? A gente fala aqui, como é uma rádio católica, nós podemos falar da nossa espiritualidade, isso, que é católica, que é cristã. E pessoas que rezam, até eu achei um estudo interessante de médicos em fase terminal da Universidade de Colômbia, que pegavam 50 médicos com todos os tipos de câncer, de AIDS, fase terminal. E aqueles que tinham espiritualidade, eles toleravam melhor. Quer dizer, não tinham menos depressão, melhor qualidade de vida. Quer dizer, todo mundo ia morrer na mesma época, isso, né? Isso não tem diferença. Mas pelo menos o cara vivia o resto da vida dele mais dignamente, né? Exatamente. E não azucrinava a família, isso, né? Que é outro problema, né? E particularmente, né, é uma experiência pessoal minha com relação à oração, que muitas vezes você controla todos os sintomas com medicamento, você dá suporte emocional para o paciente, mas mesmo assim o sofrimento da perda, a dor da alma, a dor existencial de morrer, a gente não consegue eliminar totalmente. Né? E às vezes, já aconteceu várias vezes comigo, do paciente chegar e falar: doutora, mas a senhora que é médica, não tem mais nenhum remédio para me oferecer, o que eu faço agora? Eu costumo responder: a minha medicina é a medicina do homem, e a medicina do homem é limitada. Medicamentos já se esgotaram, mas eu tenho um último recurso e que para mim funciona muito bem. Eu oro. E às vezes eu ofereço uma oração, e é muito comum eu, o paciente, a família, orarmos juntos, e é muito interessante como nessas experiências que eu tenho vivenciado, isso acaba trazendo um conforto emocional, um conforto espiritual, e isso acaba tendo uma ligação direta com a resposta à melhora dos sintomas, quer seja ele um sintoma físico, quer seja ele um sintoma emocional. Então funciona. Eu tenho visto alguns casos interessantes, por exemplo, o perdão, né? As pessoas perdoarem. Isso. Quantos que ficam naquele sofrimento, e você medica, não adianta, né? Nada passa a dor de jeito nenhum. Depois, a partir do momento que ele perdoa uma situação que estava parada ali, logo depois eles morrem. Exatamente. É uma coisa até bonita de você ver isso. Isso é uma das ações que a equipe multiprofissional também trabalha junto ao paciente, aí falando já desse paciente que está na terminalidade da vida. Né? Toda a ação da equipe multiprofissional é o controle dos sintomas, e inclui-se os sintomas emocionais, espirituais e existenciais. Então a gente tenta, junto com esse trabalho de equipe, trabalhar a família, trabalhar as relações afetivas dessa pessoa, e o perdão é um dos grandes objetivos que a gente procura. Isso traz alívio. Parece que tem áreas cerebrais que respondem ao perdão, né? Exatamente. Assim como tem as áreas cerebrais da ira, da raiva e tudo mais, parece que tem a do perdão. Né? Isso. Então, pessoal, vamos perdoar, né? Vamos perdoar, não é fácil. Não é dizer eu perdoo aquele desgraçado, não é assim não, tem que perdoar mesmo, né? Perdão é uma coisa... Mas, doutora, vamos lá. Você vê só, estou conversando hoje, vocês devem estar todos aí muito atentos à nossa conversa. Eu converso com a doutora Dalva Yuki Matsumoto, que é oncologista, especialista em cuidados paliativos, diretora do Instituto Paliar e faz parte da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Agora, doutora, uma pergunta crucial. Existe, por parte do governo, existe alguma coisa governamental que subsidie, que ofereça ao povo esse tipo de coisa? Porque a gente vê, é muito bonito, né, na teoria, a gente que trabalha em hospital universitário, a gente sabe que a coisa dentro de uma universidade funciona, mais ou menos, mas funciona. E fora, o povo tem direito. Por exemplo, a pessoa que está em casa lá, tem um parente que está com um quadro grave, que está terminal, o que ele faz? Infelizmente, nós ainda não temos o cuidado paliativo para a grande maioria da população brasileira. Esse é um problema. Né? Mas com certeza nós estamos avançando.
Para se ter uma ideia, em 2010 foi publicado um artigo na revista The Economist, que foi uma pesquisa que foi feita mundialmente, com 40 países no mundo todo, sobre qualidade de morte, ou seja, qualidade de serviços que oferecem uma boa assistência à morte nesses países. Desses 40 países, o Brasil ficou em 38º lugar, só atrás da Índia e de Uganda. Isso foi um baque para nós que militamos na área de cuidados paliativos, mas foi também um grande estímulo para a gente continuar na luta de tentar desenvolver, exatamente, políticas públicas. De qualquer maneira, de 2010 para agora, acabou de sair uma nova pesquisa, que foi publicada recentemente, esse mês ainda. Nessa nova pesquisa, 80 países foram incluídos, não só 40. E nós passamos de antepenúltimo lugar para uma região nessa pesquisa que mostra assim, o meio. Nós não somos nem os piores e não estamos ainda no time dos melhores. O melhor ainda é o Reino Unido, onde o cuidado paliativo começou, seguido da Austrália, Nova Zelândia e outros países da Europa, alguns países da América. O Canadá é um país também que tem um cuidado paliativo bastante desenvolvido. Na América Latina, nós ainda temos, aqui na América do Sul, Chile em primeiro lugar, Argentina em segundo lugar. Mas o Brasil já se encontra em 42º lugar, no time do meio. E hoje nós já temos... na América Latina o Brasil está em que lugar? Na América Latina eu não sei exatamente, mas deve estar abaixo do abaixo do Chile e da Argentina. Você vê só. Por enquanto, infelizmente. Até nisso nós ainda estamos para baixo. Então temos muito que lutar, mas também, muito que trabalhar. Bem, doutora, do jeito que esse povo se rouba nesse governo, você acha o quê? Na verdade eles roubam tanto, roubam, estão aí e continuam roubando, né? Quer dizer, o povo morre sem ter assistência. Isso. De qualquer maneira, hoje, nessa pesquisa, aparece o nome da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e a sua presidente. Que beleza. Como uma... Qual você é presidente? Eu não sou uma das diretoras. A presidente é a doutora Maria Gorete Maciel. Mas nós já aparecemos como uma instituição que representa os cuidados paliativos no Brasil. Então, isso foi um avanço muito grande em 5 anos. Né? De qualquer maneira, hoje a academia ela tem cadeira junto ao Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Terminalidade de Vida. Houve um trabalho muito grande dessa academia no sentido de compor um novo código de ética que fala que cuidado paliativo é um direito do paciente, um dever do médico oferecer. E nós estamos também em negociações com o próprio Ministério da Saúde, com o SUS. Existem algumas sociedades que estão militando muito fortemente para a construção de políticas públicas. Né? E hoje, Dia Mundial de Cuidados Paliativos, cujo mote é pacientes ocultos, né? Doentes ocultos, pacientes escondidos. Vamos dar cara, vamos dar voz a essas pessoas. E por uma política pública que seja de verdade, que ofereça cuidado paliativo para a população. Estamos crescendo. E hoje várias ações estão acontecendo no Brasil inteiro, trabalhando justamente isso, por políticas públicas em cuidados paliativos no Brasil. Eu acho que a gente tem que, pegar, ir atrás dos deputados. Se você conhece um deputado, o seu deputado, você tem que conversar com eles, você tem que forçar, você tem que, tem que pegar essas pessoas e fazerem ver que existem projetos que são projetos que vão fazer bem para a população. Isso. E acontece que eu fico triste, hoje eu estou um pouco deprimido, doutora? Que toda vez que eu leio o jornal, toda vez que eu leio o jornal, eu sinto que a gente está perdendo as esperanças desse país, né? Você olha, só tem gente fazendo coisa errada, ninguém faz nada certo. E a gente que trabalha com saúde, a gente vê o povo morrer na nossa mão, né? Sem dinheiro para comprar, às vezes, para pagar a passagem para sair do Encore e ir embora para casa. Você imagina dentro de cuidados paliativos, dentro da oncologia, o quanto sofrimento você vê, né? Mas é uma coisa triste. Eu sou uma otimista incurável. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, então eu já estou perdendo um pouco a esportiva, sabe? Porque eu vejo, ao mesmo tempo que a gente reclama do governo, né, eu falo que existem pessoas corruptas e eu acredito que o que destroem um povo são as pequenas corrupções. Essa a gente tem que defender com unhas e dentes, porque essa está ao nosso alcance. Essa sim, depende da gente, né? Depende de nós. E uma outra coisa que eu vejo é que o povo, de uma maneira geral, as pessoas, de uma maneira geral, são generosas. São amorosas. O povo é muito bom, né? O povo brasileiro é bom demais. Eu confio numa onda onde cada indivíduo possa irradiar amor, compreensão e bom atendimento. Por isso que eu continuo sendo otimista, né? E que eu acho que um povo que se organiza, ele é maior do que um governo.
Aqui em São Paulo já Mas precisa ser organizado, doutora. Sim, exatamente, exatamente. Por isso que eu nunca me furto a num sábado de um feriado prolongado estar aqui, né? Falando um pouquinho do que eu amo, do que eu milito, que é cuidado paliativo, porque eu acho que uma população bem esclarecida é uma população que tem liberdade e poder. Mas eu acho que as coisas funcionam nesse país justamente por pessoas que nem você, doutor. Porque a gente que gosta do que a gente faz, a gente não se cansa, não. A gente luta, mas às vezes a gente desanima, sabe? Hoje é um dia que eu estou meio triste, porque eu estou vendo as coisas não evoluírem. Então, mas de qualquer forma, como eu sempre digo, olha, apesar de todo esse povo, o governo, apesar desses canalhas roubarem, Deus é brasileiro, sabe? Isso, o povo brasileiro isso. É um povo bom, né? Um povo e Deus é brasileiro. Exatamente, e tem mais ações. Tudo que eu aprendi na minha prática, né, nas minhas andanças e com os meus pacientes, eu não guardo só comigo, né? Hoje eu tenho uma instituição de ensino, nós já formamos mais de 500 profissionais na área de saúde nesse Brasil inteiro, a gente recebe alunos do Brasil todo, e eu acho que essa é a semente que a gente pode plantar. É multiplicar o nosso conhecimento e com isso a gente multiplica a militância dos cuidados paliativos no Brasil. São pessoas que tiveram a sua formação, que têm o conhecimento e têm o desejo, né, que esta prática seja implantada em todo o Brasil, principalmente no SUS. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje está aqui comigo então a doutora Dalva Yuki Matsumoto falando sobre cuidados paliativos. Quando a coisa fica feia, mãe rainha, se o fogo incendeia, senhora das candeias, quando o medo toma conta, senhora das vitórias, se o futuro me amedronta, rainha da paz, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a vaca dá em cima, senhora da guia, se o cachorro em mim avança, nossa virgem, se o carro vai bater, nossa senhora, se a abelha me aferrou, doce mãe de Deus. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a chuva vem com vento, mãe do livramento, quando o raio arrebenta, rainha do céu, quando a enchente tá no umbigo, mãe dos aflitos, quando a seca tá demais, Maria de José. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando o filho se machuca, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando vai ter neném, quem que a filha chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando o filho tá com fome, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Mas quando ele quer dinheiro,
a ele chama é pelo pai. Sei, negócio. Se a mulher ficou nervosa, medalha milagrosa. Seu filho dá trabalho, mãe do bom conselho. Seu pai vai dar uma bronca, mãe do amor. Se a sua mulher ronca, mãe do silêncio. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se eu passo pela Dutra, Senhora Aparecida. Se eu passo em Lavrinhas, Senhora Auxiliadora. De Cachoeira pra Silveiras, Santa Cabeça. Se sou eu que passo mal, Senhora dos Remédios. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se o seu sogro é delegado, mãe da liberdade. Se você tá enrolado, desata a porra de nós. Se o seu Fusca tá quebrado, mãe da providência. Se não tem namorado, mãe dos impossíveis. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. 25 de outubro. Fiéis de todo o Brasil em um único lugar. Terceiro Cairás Canção Nova abraça São Paulo no estádio do Morumbi. Presenças: Monsenhor Jonas Abib, Padre Marcelo Rossi, Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho, Padre Reginaldo Manzotti, Kátia Zavariz, Diácono Nelfinho Corrêa, Salete Ferreira, Eliana Ribeiro, Orlando Júnior e Ministério de Música Canção Nova. Informações 3382-9800 ou eventossv@cançãonova.com. Troque 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso e venha viver uma experiência de renovação pela força do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sou Marilena Cardoso. Sou feliz por dar a minha vida em prol da juventude em missão. Outubro, mês das missões. Todas as quintas-feiras, à 13h, Deus Proverá. Você fica por dentro do andamento do projeto Dai-me Almas e das campanhas da Canção Nova. Deus Proverá. Um programa para quem faz parte desta obra de Deus. Confira aqui na Rádio América. América.
12h59. Misericórdia, caminho que une Deus e o homem. Abre o coração à esperança de ser amado para sempre, apesar da limitação do pecado. Obrigado, Senhor, porque agora é o tempo favorável. Obrigado, Senhor, porque agora é o dia da salvação. Eu quero aproveitar desse tempo, Senhor. Eu quero aproveitar desse tempo para todos os meus. Senhor, enche-me de misericórdia. A Canção Nova se prepara com você para viver o jubileu extraordinário da misericórdia. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta esse é o programa Mais Saúde, falando aqui de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio. Nós queremos mandar um abraço para os nossos amigos da Rádio Canção Nova AM 1020, Cachoeira Paulista em São Paulo, Rádio Canção Nova AM 930 em Bauru, Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250 em São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência AM 1090 Paulínia, São Paulo, Rádio Canção Nova do Coração de Maria em São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo no Rio de Janeiro e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Na região Nordeste, nós chegamos através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1480 em Gravatá, no Pernambuco, Rádio Canção Nova AM 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia, Rádio Rural de Natal, AM 1090, Rádio Canção Nova São José, AM 1160 em Itabuna, na Bahia. Na região Sul, Rádio Canção Nova em Vacaria, no Rio Grande do Sul, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, no Paraná, e Rádio Canção Nova Nova Esperança em Nova Esperança, no Paraná. Na região Centro-Oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília e Rádio Ativa 1180 AM em Campo Grande. Vocês vejam, a gente chega em quase todo o Brasil levando para vocês informações sobre a sua saúde física. O programa Mais Saúde é um programa de utilidade pública que leva para vocês informações, que tira suas dúvidas. E veja que interessante, nós não temos patrocínio comercial. Não existe patrocinador em todo o sistema de comunicação da Canção Nova. O único patrocínio é seu, é meu, é nosso. É nós que todos os meses, através das doações, através do débito automático, através das doações espontâneas, ou através da compra dos produtos de evangelização da Canção Nova, que subsidiamos esse tipo de serviços que nós prestamos. Então é importante que todos os meses a gente sempre faça algo a mais para fechar a campanha do projeto Dai-me Almas, que o Padre Jonas começou há mais de 30 anos atrás. Eu queria lembrar para vocês que no dia 25 agora de outubro, daqui a algumas semanas, exatamente há 15 dias, nós estaremos no Morumbi, no estádio do Morumbi, nesse grande evento que vai acontecer de todos os católicos aqui de São Paulo, que é o evento Abraça São Paulo. Então, um evento grande que eu quero que todos vocês vão. A gente tem que participar nesse evento. Vai estar lá o Padre Marcelo Rossi, vai estar o Padre Reginaldo Manzotti, vai estar o meu querido amigo Diácono Nelsinho Correia, Monsenhor Jonas Abib, e eu estarei lançando e autografando meu novo livro que chama-se Segredos de um Consultório. Então você vai para lá, você compra o livro de Segredos de um Consultório, você ajuda também o projeto Dai-me Almas. Estarei lá autografando esse livro com vocês, e comigo vai estar a doutora Gisela também. Então vocês vão poder pegar aí, dar um abraço na doutora, vocês vêm me cumprimentar, e quer dizer, vão fazer tudo bem, e vocês vão participar de um evento grandioso de louvor a Deus, que vai ser o Abraça São Paulo. Bom, continuamos então o nosso assunto, que está interessante. Só fiz esse pequeno intervalo
mas está aqui a doutora comigo, a doutora Dalva Yuki Matsumoto, que eu também fiquei sabendo que é da mesma escola que eu, em Santos, né? Formamos em Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Na época o professor Fonseca, que você deve ter sido o seu também, né? Foi nosso paraninfo. Que ele falava assim, essa aqui é a Faculdade da Dificuldade de Ciências Médicas. Mas, Dalva, me diga, vamos lá, vamos continuar o nosso assunto. Vamos. As famílias se sentem mais seguras quando os pacientes queridos estão sob cuidados paliativos? Eu acredito que sim. Passado o primeiro susto, né, que infelizmente, por ainda ser pouco conhecido, os cuidados paliativos acabam sendo confundidos com o não fazer nada, com o suspender coisas. E as pessoas ainda estão muito ligadas na questão de vamos fazer, né, vamos usar a tecnologia. A tecnologia é ótima quando nos ajuda a viver bem e melhor. Em algumas situações, principalmente já nas últimas horas, nos últimos dias de vida, a tecnologia excessiva ou excesso de medicamentos pode trazer mais sofrimento e pode não permitir que o paciente viva mais ou melhor, mas a gente acaba fazendo um prolongamento exagerado do morrer. E isso quase sempre é danoso, não só para o paciente, mas para a família e também para a equipe que assiste esse paciente. Então, passada essa fase do desconhecimento e quando as famílias de verdade acabam entendendo o que são os cuidados paliativos, que diante da inevitabilidade da morte, que esses cuidados vão promover qualidade de vida, vão promover dignidade e principalmente aproximar essas pessoas na morte. Porque antigamente a gente morria em casa. Exato. Né? Então a morte dá sinais, a morte tem seus ritos. Hoje nós estamos morrendo nos hospitais e nas UTIs, isolados da família, muitas vezes isolados, cercados de fios, de máquinas, né? E de uma forma muito impessoal e muito desumana. Então o cuidado paliativo, ele além de controlar sintomas, ele tenta reaproximar essas pessoas e tenta fazer com que essas pessoas, não só a família, né, mas hoje existem vários tipos de família, a gente diz que é todo o núcleo afetivo que envolve o paciente, o quanto que é importante que na hora da morte, nas horas finais, você esteja com essas pessoas queridas. E poder ficar com essas pessoas, poder compartilhar esses últimos momentos, mas de uma forma adequada, sem grandes traumas, né, de uma forma acolhedora, com orientação da equipe, é o ideal. Então, eu tenho muita convicção, sim, que o cuidado paliativo traz um benefício também para as famílias, e se as famílias o conhecerem bem, vão querer só isso para os seus familiares. Mas eu não tenho dúvida disso, que eu disse para você, essa é a situação de perdão. Eu trabalhei a minha vida inteira em UTI, sabe, em pronto-socorro. Então a gente via que chega um momento que a gente não tem mais o que fazer. Isso. E agora, eu também não concordava em ficar sedando o paciente demais. Sim. Porque às vezes o sujeito quer conversar com alguém, ele quer contar alguma coisa, um segredo que ele guardou a vida inteira. Sim. Ele sabe que ele vai morrer, então ele precisa contar. É nisso que às vezes você cura, né, os traumas emocionais de uma família. Isso. Né? Eu falo que a doença, o sofrimento são grandes possibilidades, né, da gente rever a nossa existência e as nossas atitudes. Então, por que não transformar esses momentos de dor num momento de redenção? Sem dúvida. Né, num momento de reaproximação. E o cuidado paliativo prevê isso e promove isso. Então, isso que eu acho que também é uma das coisas bonitas do cuidado paliativo, é resgatar o humano, que nós fomos perdendo gradualmente com a tecnologia. Perde total, né? As UTIs você perde. Exatamente, né? E isso é muito importante. Então, trazer essa possibilidade, permitir que as pessoas estejam juntas, e estejam juntas de uma forma sem dor, sem grande sofrimento, com sintomas controlados, pessoas livres, às vezes, de aparelho para poder ter um toque, um gesto, um abraço, um carinho. Né? Isso é sempre muito bom, isso é sempre muito desejado. Porque a pessoa sempre fala assim, olha, não tem mais o que fazer, vai para cuidado paliativo. Eu acho que é o contrário. Exatamente. Eu acho que você que não tem mais o que fazer, agora que vai ser feito alguma coisa a mais. Porque realmente a tecnologia acabou. Não tem mais solução o paciente. Não tem por que você ficar investindo tecnologia em cima.
Você tem que investir em algo humano, né? Você propiciar uma qualidade de morte decente. Isso. Né? Em cuidado paliativo, a gente abomina essa frase, não temos mais nada a fazer. Muito pelo contrário, quando se trata de uma doença muito avançada, aí há que se ter muito a fazer. Sem dúvida. No sentido de controle dos sintomas, de acolhimento a esse paciente, a essa família. Não é? E essa questão também da sedação, muitas vezes a sedação ela é indicada de forma inadequada. O que a gente quer sedar? É o sofrimento do paciente ou é o nosso sofrimento? Exato, você tem razão. Muitas vezes o médico acaba tomando a decisão da sedação para sedar o seu sofrimento, de se ver impotente diante de uma situação, né, de terminalidade, de incurabilidade, e o quanto que é difícil a gente assistir o sofrimento do nosso paciente. Porque a gente se sente muito semideus, né? Isso. A gente se acha capaz de tudo, né? A faculdade promove isso. De repente você vê que você não é nada, né? Exatamente. E exatamente. Aí você e aí a gente a verdade. Fica, isso. Você quer dar remédio pro doente, tirar a dor, mas é a sua dor. Mas é a dor da alma que tá. Então a gente tem que lembrar disso, e o cuidado paliativo também lembra disso. Que o sofrimento não é só do paciente e da família, o sofrimento também da equipe que cuida. Por isso é importante a gente também desenvolver ações de cuidando de quem cuida. Sim. Nós precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente, para poder oferecer cuidado. Né? Então o cuidado com a equipe também é uma coisa muito importante que a gente leva muito em conta. E a questão da sedação, a sedação paliativa, ela pode ser utilizada. Quando um sintoma não consegue ser controlado nas suas formas habituais, a sedação pode ser um recurso, mas sempre um recurso cuja decisão deve ser compartilhada com o paciente sempre que possível e com a família sempre. Né? Às vezes essa é uma decisão. Às vezes o sofrimento é tanto existencial, espiritual, que somente a tirada da consciência pode trazer algum alívio. Nesses momentos a sedação paliativa está indicada, mas não para sedar a nossa dor e o nosso sofrimento. É o que infelizmente acontece. Bom, hoje vocês têm um programa especial, né? Hoje vocês têm a oportunidade de conhecer o que são cuidados paliativos, o que isso pode acontecer, e não precisa fugir com medo, que todo mundo fala, vai para cuidados paliativos, já todo mundo fica horrorizado com isso, né? Pelo menos, eu digo pela minha experiência, nas nossas discussões, né? Fala, o paciente está em fase terminal de insuficiência cardíaca, não tem o que fazer. Cuidados, eu não tenho o que fazer, mas tem muita coisa para fazer para o paciente. Isso. Então, isso que vocês estão entendendo para saber. Agora, tem uma pergunta aqui, doutora. Quais são os pacientes elegíveis para o cuidado paliativo? Então, o cuidado paliativo começou com os pacientes com câncer avançado, né? Mas hoje, no mundo todo, os movimentos de cuidados paliativos já conseguem cuidar de outras doenças. Então, toda doença crônica, progressiva, incurável, ou seja, a maioria delas, insuficiência de órgãos, sequelados neurológicos, doenças degenerativas neurológicas, várias doenças crônicas infecciosas como a AIDS, né, doenças infantis degenerativas, doenças genéticas que levam a uma sobrevida curta dessas crianças e adolescentes, todas essas pessoas portadoras dessas doenças podem receber os cuidados paliativos. Né? E os cuidados paliativos podem ser oferecidos desde o diagnóstico, ainda de uma forma pequenininha, né? Mas esses cuidados vão aumentando na medida que a doença se torna incurável, que as necessidades dos pacientes começam a aumentar, que a dor e o sofrimento pioram, até que os cuidados paliativos se tornem exclusivos, já na fase da terminalidade. No câncer, a fase da terminalidade, às vezes ela é muito curta, mas num paciente com demência, a fase da terminalidade pode ser muito longa. A gente brinca que é a terminalidade que não termina nunca. E é terrível, né? Você portanto, difícil de você diagnosticar. Eu sempre falo que a demência é muito boa para quem tem. Né? Que você está no mundo tranquilo, no mundo imaginário, visual. Exatamente. Agora, para quem vivencia é terrível. E convive. Né? Então, por isso, o cuidado paliativo que apoia e acolhe as famílias, as famílias de pacientes com demência, é uma família que tem grande sofrimento, são anos, muitas vezes, e os estudos mostram que a grande maioria dos cuidadores desses pacientes são mulheres, quase sempre uma esposa ou uma filha, e quase sempre alguém que abdicou da própria vida para cuidar do outro. E essas pessoas, sem querer, acabam adoecendo também. E se a gente não tiver um olhar sobre a saúde dessas pessoas, nós teremos então 2 doentes. Exatamente. Né? Mas, doutora,
Me fale um pouquinho, sobre o Instituto Paliar, que eu tive a oportunidade de ver que entre vocês, um de vocês sócios, é uma pessoa que eu conheço e sim admiro, que é o Ricardo Tavares de Carvalho, que ele era da UTI lá do INCOR e depois ele passou por cuidados paliativos do hospital. Um cara muito decente, o Ricardo, um cara muito certo, é muito honesto, muito correto, né? Mas me conte, doutor, o que é o Instituto Paliar? Eu tenho muito orgulho de ter 2 sócios que são pessoas admiráveis, né? Um deles é o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho e outro é a doutora Maria Gorete Maciel. Dr. Ricardo é chefe do serviço de cuidados paliativos lá do servidor do HC, e a doutora Maria Gorete é diretora do serviço de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual e eu do Hospital do Servidor Público Municipal. Então vocês estão com os 3 maiores aqui, né? Então como a gente tinha uma experiência interessante em 3 grandes institutos, 3 grandes serviços públicos, nós entendemos que a gente precisava passar esse nosso conhecimento para outras pessoas. Então foi criado o Instituto Paliar e a partir de 2009, com esses 3 sócios, começamos a oferecer um curso que treinasse profissionais da área de saúde. Hoje nós estamos no 7º ano do curso de aperfeiçoamento e no 3º ano do curso de pós-graduação em especialização em medicina paliativa, uma parceria com a Universidade de São Camilo, com o aval do MEC, e já formamos mais de 500 profissionais que vêm de todo o Brasil. E esses profissionais estão aptos a exercer o cuidado paliativo, a montar seus serviços, e a gente já tem observado várias iniciativas em vários estados brasileiros desses nossos ex-alunos que, através do conhecimento que conseguiram obter através do Instituto Paliar, através do incentivo que a gente sempre deu para que eles continuassem brigando, porque não é uma luta fácil, né? É uma luta com muito sofrimento, com muitas barreiras e com muitos desafios pela frente, mas são pessoas que a gente observa com muita garra, com muita vontade. Então o Instituto Paliar é isso, nós somos uma empresa que dá ensino e consultoria em cuidados paliativos. Nós também somos responsáveis pela organização de alguns serviços, tanto públicos quanto privados, na organização de serviços de cuidados paliativos por esse Brasil, e continuamos aí tentando formar profissionais para que o cuidado paliativo de verdade ocupe um lugar e que cada vez mais a população tenha acesso a esses cuidados de uma forma adequada, de uma forma técnica, né, e bem parece que isso vem aumentando, né? Eu estou vendo aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano mais de 20 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos. E que o número estimado é de 40 milhões de pacientes. Quer dizer, no Brasil eu não sei se tem esse dado de quantos necessitariam disso. A gente tem um dado, eu ainda não saberia dizer exatamente, mas através da questão da estatística de câncer e doença cardíaca e de outras doenças crônicas, né, e como esses pacientes precisariam de cuidados paliativos, então a gente tem uma vaga ideia, e esses números são na casa dos milhões. É mais uma coisa que a gente tem que ter exigido do governo, né? Que todo brasileiro tem direito à saúde, né? Lamentavelmente a gente sabe que isso não é real, apesar de fazer parte da nossa Constituição. Isso. Mas cuidados paliativos é uma coisa muito séria, porque você sabe, como eu disse, nós vamos ficando velhos, o envelhecimento da população é uma coisa que é nítida, e a quantidade de doenças aumenta, né? Você falou em demência agora, né? Isso. Quantidade de Alzheimer, de demência vascular, tem vários, isso aumenta, assim, sabe, a gente percebe no nosso dia a dia. Isso. E o governo tem que ter preparado para isso. Exatamente. Né? E é uma ilusão achar que o cuidado paliativo é um redutor de custos por si só. É claro, a gente não tira recursos dos pacientes e nem medicamentos e nem exames. O cuidado paliativo, ele fala em proporcionalidade. É muito importante que as pessoas saibam disso. Nós não vamos tirar coisas de pessoas que têm doenças avançadas ou que estão morrendo. O importante é oferecer para cada um, em cada momento, o tratamento proporcional. E a proporcionalidade é que traz melhores resultados e melhor qualidade de vida para essas pessoas. O que é desproporcional? Tanto é desproporcional o paciente que necessita de cuidados e que não recebe esses cuidados por
questões financeiras, questões sociais, dificuldades de equipamentos na área de assistência à saúde, que a gente chama de mistanásia, né, que é uma forma de você oferecer uma má morte por falta de acesso. Da mesma forma, isso é danoso quanto o excesso de tecnologia, de medicamentos e de exames para aqueles pacientes que não mais necessitam disso. Nós estamos utilizando recursos inadequados. E se a gente pensar bem, nós estamos jogando dinheiro fora. Jogando fora. E aí a ideia é equilibrar essa doutora, compra. Mas aí é difícil. Você Sim. sabe, eu trabalhei muito tempo na área de saúde suplementar, onde eu conversava com os auditores. E eu ouvi muitas vezes, um auditor me falou, não vale a pena investir nesse paciente, porque é um paciente que tem 80 anos. O jeito que estava tendo um infarto e precisava fazer um cateterismo e colocar um stent. Não vale a pena investir. Você sabe que me revoltou aquilo. Cheguei para ele, se fosse seu avô, o que você faria? Ele, mas aí não é. Então, esse é um problema, né? Você sabe que se gasta dinheiro a mais, se gasta, né? Principalmente doente de convênio, essas Exatamente. coisas. Você sabe que gasta a mais mesmo. Eu tenho um amigo que é gestor de um hospital que ele brinca que aqui no Brasil, quanto melhor o seu convênio, mais você vai sofrer. Você tem razão. Porque vai ser submetido outro, à tecnologia não precisa, às vezes, né? E a exames desnecessários. Né? Mas por outro lado tem o outro lado da medalha, né? Que você pode ver que muitos deixam de fazer porque não vale a pena investir. Isso. Agora, nós temos os dois lados. O bom senso da metade. E o cuidado paliativo é exatamente atingir o equilíbrio. Nada mais do que isso. É verdade. E depois é importante saber tirar essa ideia de que, como você disse, cuidado paliativo, você tira as coisas, né? Eu não tenho mais o que fazer, então tiro tudo, só dou comida, ligo um sorinho amarelinho e deixo o paciente morrer. Não é isso. E segura na mão. Bom, se segurar na mão ainda está bem, né? Ainda vai bem, né? Que não é bem o que acontece por aí. Bom, você vê, estou recebendo já um sinal que o programa está no fim. Doutora Dalva Yuki Matsumoto, você pode... Deixa os seus contatos, Dalva, se Isso. O pessoal gosta de... O Instituto Paliar tem um site, que é o www.paliar.com.br. Eu tenho um e-mail, que é dalvamatsumoto@paliar. E a gente pode ter... vocês podem ter informações através de todos esses contatos. Eu gostaria muito de agradecer a possibilidade de estar aqui, de estar falando para todo esse Brasil. Espero que as minhas informações tenham sido valiosas. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com o conhecimento e, através desse conhecimento, que a população possa de verdade fazer um movimento exigindo seus direitos, né? Os colegas e os profissionais da área de saúde conhecendo essa nova modalidade. E lembrando que isso é um grande investimento para o futuro. Nós estamos envelhecendo e cada vez mais pessoas precisarão de cuidados paliativos. Então também é uma boa área de investimento profissional. Sem dúvida. Então eu acredito que só tem vantagens. Então muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado, doutora. A Canção Nova sempre está à disposição. Quando você tiver algum tipo de informação, alguma campanha que você quiser fazer, a rádio está aberta, é só você dizer que a gente organiza um programa. E não tenho dúvida que as informações foram preciosas para todos nós que estamos ouvindo, que vocês e para todos nós. Isso. E fale. Só mais uma informação adicional. No dia 7 de novembro, ainda em comemoração ao Dia Mundial de Cuidados Paliativos, o Instituto vai oferecer uma palestra aberta a todos os interessados, não somente aos profissionais da área de saúde, médicos ou afins, mas à população de uma maneira geral. Será lá no campus da Universidade de São Camilo, na Pompeia, na rua Raul Pompeia 144. Entrem no nosso site que vocês obterão informações a respeito de como se inscrever para esse momento, que eu acho que vai ser bastante interessante e nós esperamos compartilhar mais conhecimento. Vocês viram só, né? Vocês só saíram ganhando hoje. Olha, vocês podem assistir essa palestra no dia 7 de novembro de 2015, no campus São Camilo, Centro Universitário São Camilo, na Pompeia, sobre cuidados paliativos. Doutora, outra vez, muito obrigado pela sua presença. E eu quero agradecer ao meu amigo aqui, o Maicon, que não é aquele Maicon que joga no São Paulo, mas é o Maicon. E quero agradecer a Deus de ter podido fazer esse tipo de programa para vocês.
Eu sempre digo que o sofrimento não vem de Deus, não é Deus que manda sofrimento, mas Deus aproveita o sofrimento para a gente conseguir suplantar e passar por esses momentos difíceis. O cuidado paliativo é a mão de Deus que faz com que a gente consiga, sabe, passar esses momentos antes da gente morrer. E eu peço, principalmente agora, que festejando 12 de outubro, né, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, eu peço a minha querida Santinha, que é a minha Santinha do coração, que nos abençoe e nos proteja sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde a vocês e até sábado, se Deus quiser. A partilhar